Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um consultório de família. Muito bom ter sua companhia. Hoje eu quero começar lendo com você um texto que fala de amor. Sempre que nós nos reunimos aqui no consultório de família, estamos pensando em família, então estamos pensando em amor. Eu estava aqui dando uma olhadinha na revista Família Feliz e tem um texto falando sobre amor e dizendo que muitas vezes confundimos o amor com ardente paixão que, quando é provada nas adversidades, murcha e morre. O resultado são muitos casais amargurados por decepções e desilusões. O amor é como uma plantinha que precisa ser cuidada, cultivada, nutrida para que não morra. A base de um casamento saudável deve ser um princípio adotado por uma decisão racional, que parte de uma vontade consagrada por Deus de amar, custe o que custar. Amar custe o que custar. Humanamente, impossível, mas com Deus, Ele é a fonte de todo amor. No programa de hoje, nós queremos mais uma vez reforçar para você que família é uma ideia de Deus, que relacionamentos são planos de Deus, que Deus tem um trabalho muito especial para fazer na sua vida e na sua família. E o resultado disso é amor, perdão, compaixão, compreensão. Que Deus se manifeste na sua casa mais uma vez. Que Deus manifeste na sua vida mais uma vez. E aqui conosco também em atender a você. Com muito carinho, com muito respeito por você, por sua história, pelo seu coração. Sejam bem-vindos aqui ao Consultório de Família. É sempre muito bom ter a sua companhia. E esta revista que eu tenho em mãos, eu já quero começar incentivando você no programa de hoje a acessar o nosso blog, novotempo.com/consultório de família. Ali você vai encontrar um cadastro, você preenche aquele cadastro e nós vamos enviar essa revista para você com muito carinho. A revista Família Feliz, um presente do consultório de família para você. Nunca mais eu havia falado desse presente que nós temos aqui para você, mas está disponível. Preenche o cadastro completo lá no blog do programa e então você vai receber em casa de presente a revista Família Feliz, com muitas orientações, muitas dicas para você viver melhor em família. Vamos ao programa de hoje com a sua participação, é claro, quando você nos manda o seu e-mail e a gente fica muito feliz com isso. Por isto, você escreve para a gente consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Para fazer o programa com a gente hoje, eu tenho a participação, já estava com saudade dela, mas ela volta aqui com a gente, a Vivian Cisneiros. Bem-vinda! Bem-vinda, eu agradeço muito pelo convite, Darleide. Para mim é uma alegria estar aqui com você e o próximo convidado que você vai apresentar. Muito obrigada por sua participação, sempre muito bem-vinda, de verdade. E também uma outra participação muito hiper, mega e especial. J. Washington, bem-vindo, tudo bem? Olá, Darleide, é um prazer estar de volta. E agora ao lado da Vivian. Sempre um prazer estar aqui de volta no consultório de família. Bem-vindo, bem-vindo. E então, você aí de casa, quando manda a sua pergunta, e nós viemos aqui ao programa para falar sobre elas, para tentar encontrar um caminho, nem sempre uma resposta completa, porque cada história, que chega para a gente, cada história, cada situação é revestida de uma série de outros fatores que nem sempre chegam para a gente descritos ou contados de maneira que nós consigamos entender a situação como um todo. Mas aqui mais uma vez estamos para ajudar você a entender algumas questões. Por exemplo, uma mãe nos escreve e ela faz um comentário, ela faz uma colocação, até com uma certa veemência, querendo que nós sejamos mais enfáticos, quando se trata do trabalho exercido por uma mulher fora de casa e, ao mesmo tempo, ela tenha filhos. Ela é casada, tem a sua rotina de dona de casa, tem filhos e ela se posiciona exatamente assim. Quando ouço vocês falarem na TV, observo que quando as perguntas se referem ao trabalho da mulher fora de casa, vocês dizem que tudo depende das escolhas. Ou que tudo depende da necessidade da família. Não me importam as justificativas da carne, se quero estar no centro da vontade de Deus. Quero saber o que Ele quer de mim, como mulher, mãe, que eu faça. Algumas pessoas dizem que não tem nada a ver trabalhar fora, outras dizem que a vontade do pai é que a mulher se dedique ao lar e aos filhos, pois é a responsabilidade do homem manter a casa, Vivian. Afinal, qual é Aí esse questionamento ela faz para nós aqui. Qual é a vontade de Deus, afinal? Pura e verdadeira, não me venham com justificativas humanas. Agora é com vocês. Elas colocam uma situação que é muito real para as mulheres. Muito bem, então eu vou começar falando sobre este assunto, dando um exemplo bem prático, que nós estamos numa mesa com 3 pessoas, você tem uma vontade em relação a Darleide, certo?
Certo, Washington? Certo. A mesma vontade que você tem em relação à sua esposa é a mesma vontade em relação à sua filha? Nem sempre. Nem sempre, são diferentes. A mesma vontade que você tem em relação à sua esposa, à sua filha, é a mesma vontade que você tem em relação a mim? Nem sempre. Nem sempre. Ou seja, Deus age da mesma forma. O Senhor tem vontades diferenciadas para cada pessoa. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus para as outras pessoas. Portanto, embora o programa tenha aí uma proposta cristã, um bem-estar, saudável, não temos essa capacidade de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não posso te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque se nós quisermos saber a vontade de Deus, nós vamos estar querendo ser Deus. Para nós querermos saber a vontade de Deus, nós precisamos andar com Ele. E Ele com certeza vai falar no seu coração. Se vocês estiverem juntos, você vai expressar verbalmente, em atitudes, qual é a sua vontade com ela. E aí você vai passar a conhecer. Então, nós, hoje, temos várias situações na nossa sociedade. Pode ser que aquilo que o seu esposo ganhe de dinheiro seja suficiente para manter a sua casa. Pode ser que não. Então, dentro da sua realidade, você vai conversar com ele. E pela pergunta que você faz, eu entendo que você tem um princípio cristão. Então, com certeza, Deus vai falar a vontade dele para você. Porque não temos essa capacidade de falar qual é a vontade de Deus. Você precisa falar com ele. Se talvez você esteja assistindo agora o programa, na esperança de que eu ou os outros aqui que estão vão dizer, olha, não trabalhe fora de casa, não é isso que Deus quer. Ou vá trabalhar fora de casa, é isso que Deus quer. Nós não temos esse direito de invadir na estrutura familiar desta moça, não é? Agora nós podemos fazer algumas perguntas para ela, né? Por exemplo, qual a idade do filho ou dos filhos? Né? Com certeza você sonhou em ser mãe. Você se planejou, você se preparou para ser mãe. Agora, a pergunta que eu faço também é, o seu filho ou a sua filha está na idade ou estão na idade de dependência de você? Se a criança está numa idade que depende de você, é justo que você fique com ela, que acompanhe. O que nós temos visto é que algumas mulheres terminam colocando os filhos nas creches muito cedo para ir para o trabalho, para ajudar na renda familiar. Para ajudar na renda familiar, não está errado, é justo ajudar também. Agora, é justo também que você, como mãe, acompanhe o dia a dia dessa criança que você tanto sonhou, tanto desejou e que agora depende de você. No final de contas, você vai perceber que valeu muito a pena ficar com ela, porque esses dias vão repercutir para a eternidade. É uma responsabilidade que você tem perante Deus e perante a sociedade. E no final das contas, eu deixo para você um verso de Provérbios 31, versículo 28, que diz assim, olha, os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Dedicando-se ao lar, investindo no lar, cuidando dos filhos, estando presente, você vai ser uma excelente mãe, uma excelente esposa. Agora, também... Nesse momento a gente sente o peso, né, de ser mulher, de ser mãe, de ser essa que hoje dá muito suporte na estrutura financeira do lar também. E eu acabo encontrando muitas mulheres sobrecarregadas, inclusive pelo peso da culpa. Porque tem a palavra, tem a orientação, tem os filhos, tem o marido, tem uma cobrança, tem uma necessidade. Tem mulheres que não têm o marido para ajudá-las, elas são mães solteiras, ou porque o marido foi embora, ou enfim, Cada N família é uma situações. história, né? Exatamente como
você colocou inicialmente também assim, é uma estrutura de família que a gente não tem como acessar. Eu percebi aqui que quando essa moça nos escreve, Cida, o nome dela, Cida nos escreve, ela está dizendo, olha, não me venha com historinhas humanas, não me venha com respostinhas humanas, mas nós precisamos levar em consideração exatamente aquilo que a Vivian colocou, juntamente com isso que o Jota nos traz, para nós chegarmos à conclusão, ao sentido de que assim, Deus respeita as histórias humanas nos seus contextos muito específicos. Nós estamos falando de contextos muito amplos. A gente não pode trazer aqui uma resposta única, sem deixar que você avalie espiritualmente o que você está vivendo, olha o que a palavra, o Espírito te conduz, para você chegar a uma situação de dizer assim, olha, só vai ter arroz com feijão na minha casa, um sapatinho por ano, uma roupinha por ano, e é isso que nós vamos ter, mas de uma coisa eu não abro mão, ficar com os meus filhos, é você e o seu Deus repercutindo essa visão espiritual. Então, por ser uma questão espiritual, é exatamente isso. A palavra, você, o seu Deus e a verdade. Inclusive, essa é a proposta da Novo Tempo, levar as pessoas em todos os programas, não só no sentido de família, em todos os programas. Olha, o caminho é este aqui, o caminho espiritual. E com a espiritualidade você se estabelece como indivíduo, como família, como filho, como marido, no caminho espiritual. O que o Espírito está dizendo? Vivian. Também tem outras formas de trabalho. Existem trabalhos que você pode executar dentro da sua casa. Eu conheço uma dona de casa, mãe de adolescente, ela é esposa. Então, o que ela fez? Eu vou dar um exemplo. Ela comprou um forno e hoje ela faz pão dentro de casa para vender. Então, ela já está montando a sua clientela. É uma outra opção. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você para que rumo você vai, o que é que você pode fazer. Pode acontecer também de chegar um momento que ela queira sair da rotina, porque as mulheres sabem muito bem, as mães sabem muito bem o que eu vou dizer agora. Ficar em casa, na rotina do lar, que não é fácil, não é leve, e ainda cuidando de uma criança ou duas, enfim, é cansativo. Vai chegar um momento que essa mãe vai querer fazer um curso, vai querer ter uma atividade extra, enquanto, inclusive, o filho vai estar na escola. Isso faz bem para você. Ter uma atividade, se envolver, crescer, não só pela questão financeira, mas porque você é importante, você tem valor. Ainda assim, a gente pode fazer uma leve observação, porque nós sabemos que nós, mulheres, Vivian, inclusive, nós somos muito levadas nesse caminho aí que o Jota traz para a gente, do conhecimento, do estudo. Isso é perfeito, pleno. Deus deseja isso para nós, que tenhamos cultura, que tenhamos conhecimento. E assim, nós falamos que esse é um caminho espiritual, sobretudo você concluir que deve ficar com os seus filhos. A ideia é que fique com os filhos, mas nós não temos condição de dar uma palavra que, mais que libertar, te oprima e diga, meu Deus, segunda-feira que vem eu preciso deixar o trabalho, como é que vai ser? Mas a gente também precisa fazer uma observação que muitas de nós estamos optando trabalhar fora porque eu preciso da realização profissional. Não passa por aí? Com certeza. Inclusive, uma revista sai na capa as mulheres poderosas, presidentes de grandes nomes, né? Agora, isso faz parte de nós, né? Nós queremos um status, fala sério. Entendeu? Queremos. É isso aí. Mas é preciso tomar em conta de que tudo tem um preço. E uma coisa muito legal, ensine para os seus filhos que as coisas têm valor, não preço. E eu tenho certeza que as suas atitudes vão demonstrar isso para os seus filhos. É interessante a gente abrir esse parêntese, fazer essa observação, porque sim, tem muitas de nós que desejam muito ter um filho, a maternidade é um sonho, mas é uma maternidade também por status. Todas as minhas amigas têm, todo mundo tem, toda mulher é cobrada de ter filho. Aliás, a gente é cobrada de tudo quanto é lado. A gente é cobrada quando é menina já pensa no que vai ser quando crescer, com quem vai casar, se não casou ainda, que é isso? Tá ficando pra titia, tem que casar. Casou, tem que ser mãe. Que é
isso, não quer ter filho por quê? Tem que ser mãe. Tem que ser mãe, tem que ser bonita, tem que ser linda, tem que ser muito culta, tem que saber muita coisa. É muita cobrança da gente, que a gente faz a si mesmo e vocês fazem de nós. Mas estamos aí. E aí a gente precisa parar e pensar sobre o nosso papel. Então, essa mulher deseja ter um filho, às vezes por status, tem esse filho, põe numa escolinha, ou põe numa creche, ou deixa com quem quer que seja, não sei, em casa. Enfim, deixa lá, porque eu preciso ter uma realização profissional, porque tem a minha carreira profissional. Às vezes, a gente precisa parar e pensar quais são nossas prioridades. A prioridade é a minha carreira profissional, eu vou ter condição de levar paralelamente a minha vida profissional e educação dos meus filhos, o meu casamento. O que nós queremos para nós? Porque uma coisa é certa, nossos filhos não pediram para vir ao mundo e nossos filhos não deveriam vir para ficar aos cuidados de outros se ele tem uma mãe em condições de estar com ele. Estão entendendo? Então, as nossas prioridades. Filho é prioridade? Casamento é prioridade? Ou você é prioridade? Porque depois que andaram queimando o sutiã na praça, andaram dizendo que a gente tinha que ser independente, trabalhar fora. Confesso para você, eu queria muito que você, marido, voltasse para casa, pagasse toda a continha e eu viesse aqui trabalhar só de passar o tempo, ou para servir e ser feliz. Mas essa história que colocaram sobre sobre nós dividirmos o nosso ambiente, o nosso trabalho, a nossa força, a nossa... Ai, pesa, cansa. Mas as mulheres, por muito tempo, pediram e lutaram por isso, para ter um espaço. Eu não, né? Mas eu gosto das conquistas que foram dadas, mas eu chamar a atenção para ver o que é prioridade. Então, essa mãezinha pergunta muito em função o que Deus quer, o que Deus quer. Tem tantas coisas que Deus quer e Ele já revelou muito claramente, nós estamos indevidamente fazendo de conta que não ouvimos ainda, que é bom a gente repensar. Olha, Deus quer que você ensine seu filho ou seus filhos no caminho que deve andar, para que quando eles estiverem velhinhos, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Essa é uma vontade de Deus. Agora, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Deus está falando para quem? Está falando para mim como pai, está falando para você como mãe. Ele não disse assim, deixe que outros ensinem. Ele está dando a responsabilidade para os pais. Eu gosto de um pensamento da escritora americana Ellen White, que diz assim, quando os pais, as mães, ficam em casa cuidando dos filhos, elas já estão cumprindo o seu principal papel de educadora, formando os cidadãos, formando homens e mulheres que vão servir à sociedade, homens íntegros, honestos, fiéis. Então, olha que papel bonito. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, Vivi. Tem um monte de coisa que a gente pode ainda fomentar sobre esse tema, conversar sobre esse tema. Você pode, inclusive, participar mandando seu e-mail também, mas também pode divergir, pode somar. Venham, participem com a gente aqui no Consultório de Família. Ele é de todos nós. Um abraço grande, nosso intervalo é bem rapidinho e já estamos de volta. Até já.